cientificismo positivista. Com a Revolução Industrial, uma série de novas invenções foram sendo criadas no decorrer de praticamente um século. Isso trouxe uma euforia muito grande nas pessoas, especialmente na burguesia, sobre o poder da ciência. Provavelmente você já deve ter ouvido falar naquela frase que é o jargão do navio Titanic, nem Deus afunda esse navio, e que ficou famosa justamente porque o navio foi afundado na primeira viagem. A grande questão é que aquele nem Deus afunda esse navio não é uma coisa isolada, não foi um comentário à parte. Havia uma ideia no final do século XIX, começo do século XX, de que o progresso da ciência era infinito e que isso acabaria resolvendo todos os males da humanidade. A ideia de que em pouco tempo, com a continuação do avanço da tecnologia, com novas invenções, praticamente todos os problemas que qualquer pessoa teria poderiam ser solucionados com a ciência. Isso pode parecer estranho, talvez para algumas pessoas, pode parecer uma mais do que verdade para outras pessoas, mas é importante a gente entender isso dentro do contexto histórico que se passava e o impacto que aquelas novas invenções estavam causando nas pessoas. Por exemplo, imagina assim, antes da invenção do telégrafo e depois do telefone, uma mensagem demoraria 10, 20, 30 dias para você conseguir enviar essa mensagem e ter o retorno dela. Dependendo de que país do mundo isso ficasse, você demoraria anos para conseguir estabelecer uma troca de informações ao ponto de orientar a criação de uma filial de uma empresa ou de você manter um contato de amizade com alguma pessoa. E depois, com a invenção do telégrafo e com depois a invenção do telefone, isso podia ser feito em alguns minutos. Você conseguia se conectar com o outro lado do mundo e resolver os seus problemas. Ao mesmo tempo, a gente teria, imagina assim, você precisa transportar 200 toneladas de pedra de um lado ao outro. Isso demoraria anos até você conseguir ir quebrando todas as pedras, colocando elas em lombo de animais, colocando elas em carroças e fazer esse transporte. Você demorava meses num transporte de lado a outro com navios à vela. E agora a gente tinha a invenção do motor a vapor. Uma série de invenções sendo feitas na área médica. Tudo isso trazia uma empolgação muito grande das pessoas e a ideia de que a ciência não pararia de evoluir nunca, jamais, e que isso estava uma evolução extremamente rápida. Só que se a ideia era que a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade, ela acabava entrando num local mental, dentro de uma ideia que as pessoas tinham, que era a ideia da religião. A ideia de que Deus é que seria capaz de tudo, de resolver todos os problemas da humanidade, de trazer solução para qualquer problema. Então, de alguma forma, começa um conflito entre ciência e religião, um conflito entre razão e fé. E dentro dessa ideia, a gente consegue entender isso um pouco melhor pensando nos atributos de Deus. É comum se ouvir falar, dentro do monoteísmo, especialmente ali da Igreja Católica, que era mais poderosa nessa época, mas também das protestantes, que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente pode todas as coisas, onipresente está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e onisciente sabe de tudo. E a ciência, pouco a pouco, vai conseguindo para si esse status de trazer o poder de onipotência, onisciência e onipresença. Como assim? Imaginando que fosse um burguês do século XIX dizendo: se Deus está presente em todos os lugares, talvez ele não pudesse afirmar, afinal não era possível ver Deus. Mas ele se sentia presente em todos os lugares. Afinal de contas, a voz dele poderia ser ouvida em todos os países do mundo, ou pelo menos em todos os que tivessem recebido já o telefone, e um pouco depois, com a invenção do rádio, poderia ser ouvida sem fio, por vários locais ao mesmo tempo. Milhares de pessoas poderiam ouvir o discurso de alguém. Ora, isso até então era considerado como se fosse um atributo apenas de Deus. E olhe lá, já que as pessoas poderiam contestar, inclusive, o poder de Deus ser ouvido ou não. Se a gente for imaginar, por exemplo, onisciência, o conhecimento de tudo, também. Quanto tempo demoraria para que alguém tivesse conhecimento do que estava acontecendo ao redor do mundo? Isso seria praticamente impossível. Se a gente for imaginar o grande viajante Marco Polo, por exemplo, que teria conseguido chegar até a China, aquilo foi considerado um feito fantástico, a gente até que duvide que ele tenha realmente ido até lá. Mas no final das contas, era um local, um trajeto. E agora, com a Revolução Industrial, as notícias vinham de todo o mundo e você estava sabendo o que estava acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo.
E não era só isso, com as chamadas feiras internacionais, você tinha contato e acesso a objetos vindos do mundo inteiro, o que trazia uma euforia muito grande. Em termos de onipotência, o poder que a ciência trazia também. Existe, por exemplo, um ditado que diz que a fé move montanhas. Ora, tudo bem, no sentido figurado, ninguém imaginaria na época uma montanha criando perninhas e andando. Mas os cientistas acreditavam que sim, eles moviam montanhas. Você dinamita toneladas de montanha, coloca em trem e transporta essa montanha para outro lado. Ou, por exemplo, apenas Deus pode ver as entranhas do homem, pode saber o que está acontecendo dentro do homem. Com a invenção do raio-x, as pessoas consideravam, olha só, estamos vendo o que está acontecendo dentro dos seres humanos. As invenções na área médica eram as principais para isso. Especialmente porque uma das grandes características de Deus seria trazer a imortalidade da alma, a vida eterna. Mas com o avanço da ciência, as pessoas começam a imaginar que isso poderia ser feito cientificamente falando. Como assim? Pensa bem, tinham acabado de criar duas invenções nessa época. A vacina, e a vacina permitia com que você ficasse imune a uma série de doenças que matavam muitas pessoas na época. E você poderia criar vacinas para novas doenças e imunizar e com isso conseguir cancelar e erradicar doenças. Vocês sabem, hoje em dia algumas doenças foram erradicadas do planeta. E aí o que acontece? Além disso, você tem a ideia do antibiótico, da penicilina, que tinha sido inventada. E a penicilina era um antibiótico capaz de vencer mais de uma doença causada por bactéria. E que doenças eram essas? A lepra, que era aquela famosa doença que as pessoas tinham que ficar afastadas das outras, porque não havia cura. Uma das coisas que demonstra o poder de Jesus na Bíblia seria justamente tocar nos leprosos e conseguir curar eles. E agora, pelo avanço da ciência, as pessoas olhavam e falavam: Jesus curou alguns, nós podemos curar milhares com a invenção da penicilina. Ou, por exemplo, a peste negra, que tinha erradicado metade da população de alguns países da Europa e agora poderia simplesmente ser curada com a penicilina. Isso vai fazer com que a expectativa de vida das pessoas comece a aumentar muito. Isso vai causar uma euforia acreditando que em poucos anos eles poderiam conseguir a cura de todas as doenças. E se conseguissem em poucos anos a cura de todas as doenças, isso seria quase a vida eterna. Eu digo quase porque acreditava-se inclusive na possibilidade de se criar a cura para uma última doença, que seria a última das doenças que, quando curada, a pessoa realmente viveria para sempre, que seria a velhice. Se fosse possível curar todas as doenças, inclusive, entre aspas, a velhice, então você poderia fazer com que as pessoas vivessem para sempre. E a ciência, pouco a pouco, vai tomando o lugar da religião. É nessa época que a gente vê praticamente o surgimento ou a grande expansão do ateísmo, do agnosticismo, e a ciência em si vai ocupando esse lugar de religião. Inclusive, muitos pensadores da época vão acreditar que quanto mais rápido as pessoas deixassem de acreditar nas religiões, mais rápido a ciência avançaria, acreditando que a fé das pessoas atrapalhava de alguma